Fala aí, pessoal, continuando falando sobre iteradores, vamos fazer um exemplo bem bacana que poderia ser uma coluna calculada, mas como nós já estamos aprendendo com as melhores práticas, que no caso é utilizar medidas para cálculos e não para eixos, né? Ou seja, quando for valor vai ser uma medida e quando for o eixo de um gráfico vai ser uma coluna calculada. Então vamos comigo aqui, vou fechar aqui a minha tabela calendário e vamos aqui em orders, the orders. Vamos aqui em dados, the orders, prontinho aqui. Então o que eu gostaria de saber? Imagina que eu tenho aqui uma ordem de compra, né? Order Purchase Timestamp, e eu tenho aqui o Order Delivery Customer, ou seja, quando que eu entreguei e quando que eu comprei vendi esse produto. Se eu fizer uma tabela calculada, vamos utilizar uma DateIf, a função, nome da coluna, nova coluna. Eu vou mostrar os dois exemplos para vocês. E aqui, date diff, ou dias de entrega, dias de entrega, QTD, quantidade de dias de entrega, que é igual, vou utilizar o date diff. Qual que é a minha data primeiro aqui, ó? Eu vou colocar aqui a minha data de order delivery customer date. Vou dar um ponto e vírgula aqui. Ele sempre oferece, pessoal, aquele, se eu colocar um ponto, que se eu quero o valor em ano, não, coloca só a data mesmo, ponto e vírgula. Qual que é a nossa segunda data aqui? O order purchase timestamp, que é o Order Purchase Timestamp, que é uma data e hora. E eu vou fechar. E aqui dou um ponto e vírgula e eu quero saber em dias, em horas, em minutos, o que eu gostaria de saber, por exemplo. Vou colocar aqui em dias para ficar simples. Vou fechar e vamos dar um Enter. E aí vamos validar se está batendo a informação. Sempre é importante validar, pessoal. Eu só coloquei em ordem invertida, né? Vamos ajustar isso. Cadê a quantidade de dias de entrega? Aqui, vamos colocar a primeira data antes aqui. Então, a data de venda, ela é primeiro, que é a primeira data, né? O primeiro evento que aconteceu vem primeiro. E o segundo vem depois. O segundo foi a data de entrega para o nosso cliente. Vou dar o Enter e ele vai inverter esses valores agora. Que era menos 23, vai virar mais 23. Isso mesmo. Porém, pessoal, por que eu vou manter uma coluna aqui se eu posso calcular ela só na hora que eu precisar? O que vocês acham disso? Isso não vai com as melhores práticas, correto? Então vamos aqui na nossa relatório, vou pegar esse dado dessa coluna e fazer um cartão para ele. Então aqui quantidade de dias. O que ele fez? Ele somou aqui para mim através de uma medida implícita. Vamos transformar ele num cartão. Eu já tenho 1 milhão de dias de entrega de diferença. Tudo bem. Aí vamos pegar esse pincelzinho aqui e jogar aqui também. E para ele ficar um pouquinho mais bonitinho, vamos colocar aqui nosso separador de milhares. Aí tem 1.205.693 dias. É um intervalo de entrega. Esse número total, ele acaba não fazendo muito sentido. Mas se você for fazer uma média, você vai ver que faz bastante sentido. E a gente vai fazer isso. Então, o que seria legal? Fazer isso com uma medida. O que vocês acham? Eu posso ver aqui em Orders, nova medida. Agora sim vai começar a ficar legal, pessoal. Vamos injetar inteligência nesses cálculos. E aí eu vou chamar ela de QTD dias de entrega, medida. Que é
ela é igual, só que eu vou precisar somar isso aí, né? Então eu vou colocar um SUMEX. A função SUMEX é uma função iterante, e uma função iterante eu utilizo, pessoal, lembre-se, para fazer cálculos na mesma linha da tabela ou aquele contexto ali. E aí depois eu consigo somar esses valores. Então, qual que é a tabela? É the orders, ponto e vírgula. Aí ele fala assim, qual que é a expressão, ou seja, eu posso fazer cálculos aqui agora. E aí eu vou utilizar aquele mesmo dateif, pessoal. Dateif, pessoal. Qual que é a data 1? É a primeira data, que é o the order, cadê o timestamp? Purchase timestamp, ponto e vírgula, the underline order, delivered customer date. E aí o meu intervalo eu vou dizer que eu quero ele em dias aqui, por exemplo. E dei um enter. Legal, então ele ficou aqui, é quase o mesmo nome, né? Vamos colocar ele aqui num cartão também, puxar ele aqui, fazer um cartãozinho dele. Vou também padronizar ele aqui, com o separador de milhares. E aqui vai ser a mesma formatação com o pincelzinho. Ele deu exatamente a mesma coisa, pessoal. Primeiramente, a gente está economizando uma coluna de espaço no Power BI. Então, se a gente olhar aqui em dados, essa coluna aqui, eu posso simplesmente apagar ela. O que vocês acham, hein, pessoal? Olha só, eu posso simplesmente vir aqui, em Orders, e onde ele está aqui, quantidade de dias de entrega, eu apaguei. Ou seja, eu economizei tudo isso aqui de espaço para o nosso relatório. E aí eu só vou utilizar o dado da quantidade de dias de entrega, medida, quando eu precisar. Poxa, legal, né, pessoal? Eu tenho já esses dados aqui. Olha que bacana. Vamos apagar aqui. Então, pessoal, quando que eu uso as iteradoras, que são muito parecidos com as nossas funções normais? Vamos indentar ele aqui só. Deixar o cálculo aqui. Para ficar um pouquinho mais fácil de entender. Esse aqui, ó. Bom, legal, né, pessoal? Então, tudo que eu preciso, ele poderia ser um divide aqui, por exemplo. Ele poderia ser uma média. Vamos tentar uma média, por exemplo, desse cálculo? Então, vamos lá. Vou dar um Ctrl C aqui. Vou fechar. Nova medida. Vou dar um Ctrl V. Porém, em vez de fazer um SUMEX, eu vou utilizar um AVG. Um Average X. E aí, a quantidade, aqui eu vou mudar um pouco o nome e vou chamar de média. Média de dias de entrega. Vamos ver se vai dar certo. Vamos escolher um cartão primeiro e clicar aqui.
Aí clicando sobre o nosso cartão, a nossa medida, vamos colocar o separador de milhares, mas nesse caso não vai ser necessário. Então, pessoal, o que a gente conseguiu ver aqui? Que em média a gente demora 12 dias desde que o cliente faz a compra até ele receber esse produto. 12,5 dias em média. Você conseguiria fazer esse valor utilizando a função average simples se você tivesse esses dados em uma coluna. Como eles deixaram de existir numa coluna, porque a gente apagou essa coluna dos dias de entrega, eu preciso fazer ele com uma função iterante. A gente vai fazer mais exemplos, e quanto mais exemplos nós fizermos, mais vai fixar na sua mente isso, e você vai entender melhor, cada vez mais, de uma forma prática, como que utiliza essas funções iterantes e quando que você vai precisar utilizá-las. Mas basicamente funciona dessa forma. Se eu preciso fazer algum cálculo, então eu já posso usar uma função iterante. E aí, pessoal, agora que vocês aprenderam também como funciona a average, e lembra que a gente falou de reaproveitar medidas também? Então pensa comigo, por que eu vou fazer um cálculo aqui novamente, se eu já tenho esse cálculo de diferença de dias? E outra, a função average, depois que você indica uma tabela, ele pede uma expressão. Essa expressão também pode ser uma medida. Então, eu já tenho essa medida, não tenho? Que é o QTDE de dias de entrega medida. Olha que legal, deixa eu só apagar essa linha aqui. E Enter, vamos ver se vai funcionar. E aí se manteve. Legal, né, pessoal? No decorrer do curso, a gente vai usar muito funções iterantes e funções agregadoras simples, tá bom? Agora, na próxima aula, a gente vai refazer nossos cálculos e basicamente vai tirar colunas que tem campos numéricos calculados, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. É bom sempre praticar. Se você ainda não entendeu, volta e faz de novo o exercício junto comigo, porque esse conhecimento que você deixa de adquirir aqui pode fazer falta no próximo módulo, que vai ficando cada vez mais legal, lembra, pessoal? Cada vez mais complexo, e isso é muito legal. Beleza, pessoal? É isso aí, então. Obrigado. Até a próxima aula.